Começa agora, aqui na TV Cantareira, Tribuna Livre. A apresentação, Roberto Samuel. Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Cantareira, toda quarta-feira, convidados aqui que conhecem bem a cidade e também conhecem os problemas que nós enfrentamos nesse dia a dia. Cidade que é tão imensa, com tantos problemas, são diversos problemas, desde a falta de água e falta de energia na região central, até a falta de transporte no bairro mais distante, lá da cidade soberana, lá do Jardim Fortaleza. É uma cidade imensa e nós sempre trazemos pessoas que conheçam esse universo. E tem uma pessoa especial que conhece muito bem esse universo, que é o funcionário público. O funcionário público que muitas vezes até o braçal, viu? O braçal ele conhece a cidade de ponta a ponta, lá do Jardim Tupinambá, lá da Vilani até a Vila Galvão. E aí, já há algum tempo, nós estávamos querendo trazer uma pessoa que, de uma certa forma, representasse essas pessoas que trabalham tanto pela cidade. Então, convidamos e aceitamos, tivemos a felicidade de aceitar nosso convite aqui, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores, Servidores Públicos, o Pedro Zanotti. Boa noite, Pedro. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos, TV Cantareira. Muito obrigado pelo espaço, muito obrigado pelo Conhece a Cidade. Eu assisto sempre e espero poder contribuir com o Tribuna Livre. Olha, vamos já começar por um problema bastante complexo, né? São muitos funcionários públicos hoje, Pedro, e quem tem mais o quê? Mais as pessoas mais gabaritadas, com uma formação melhor, ou nós temos ainda muitos braçais? Ô, Roberto, então, o funcionalismo público ele é bem eclético, né? Eu acredito que seja de 40% a 60%. Tem bastante a parte operacional, né? Que exige desde do fundamental até o segundo grau, e tem os cursos superiores também, na saúde, na educação. A educação quase toda é superior, né? Os professores, a direção, psicólogo, coordenação pedagógica, algumas secretarias, mas eu acho que não tem secretaria que não tenha que ter uma função, uma especialização, né? Graduado. Você já faz parte do movimento sindical, mas como presidente, você começou há pouco tempo, foi esse mês? Isso, não, vai fazer um mês ainda, dia 9. Faz um mês? Dia 9, agora faz um mês, como presidente do sindicato do servidor. Apesar da eleição foi em setembro, que tradicionalmente é em setembro, aí toma posse em fevereiro. Tomamos posse dia 15 de fevereiro, porque 9 foi no sábado. Qual vai ser o grande desafio desse seu mandato? De quanto tempo e qual vai ser o grande desafio? São 4 anos também, um mandato, como qualquer mandato eletivo. O desafio, Roberto, eu vejo da seguinte forma: eu acho que o maior desafio hoje para o Sindicato do Servidor Público de Guarulhos é fazer com que o servidor venha para o sindicato, participe do sindicato, participe das ações do sindicato. Às vezes a gente vê assim em redes sociais, alguns dizendo que não, eu não participo porque eu não confio mais na direção do sindicato. Eu não participo porque eu não gosto da direção do sindicato. Eu sempre costumo dizer que a direção do sindicato não é o sindicato. A direção do sindicato, ela é passageira. Ela tem mandato eletivo. Termina dos 4 anos, tenta se reeleger e a maioria das vezes, como foi agora, ela se renova. Nós tivemos renovação 40% da antiga diretoria, não está. Pessoas que vieram novas, servidores que participam, que fizeram parte de comissão, que estavam no dia a dia, que foram se aproximando e mostrando que queria fazer parte daquilo ali. Então, seria mais ou menos igual uma Câmara Municipal. Às vezes as pessoas falam assim, eu não gosto do Poder Legislativo da cidade, mas ele se renova a cada 4 anos. Entendeu? Nós temos a oportunidade, que nem hoje, mais de 50% são vereadores novos. Então, acho que um grande desafio hoje, nosso, do sindicato, meu e dessa nova diretoria, é justamente isso. É levantar de novo essa bandeira do funcionalismo, se identificar com a sua entidade, que é o STAP. Bom, eu tenho visto nos últimos anos, eu não sei se eu estou fazendo uma análise correta, mas eu tenho sentido que o sindicato tem
enfraquecido, tem se enfraquecendo aos poucos, ele não consegue movimentar toda a categoria. Por isso, eu senti que nos últimos tempos vocês têm batalhado por blocos, né? GCM, educação, como fazer para tentar recuperar todo esse pessoal de volta para a direção, o que tem que ser feito para recuperar essa confiança, Pedro? Ô, Roberto, então, isso é um grande desafio mesmo. Por quê? Até porque, como eu estava te dizendo, nós percebemos no decorrer, logo quando nós assumimos em 2006, o que nós viemos a perceber? Que quando o servidor ele é mais identificado, quando é uma coisa mais específica, ele participa mais, entendeu? Então, assim, quando foi a questão dos guardas civis municipais, percebemos que os guardas no sábado tinham uns 300 guardas dentro do sindicato no dia de sábado. Aí falou, pô, mas na campanha salarial não é assim. Quando a questão né, maior, não é assim. Então foi assim também com os professores, que eram os agentes de desenvolvimento infantil na época, que agora são os professores de educação infantil. Aconteceu também com os motoristas da prefeitura. Então, assim, naquele momento, até as pessoas às vezes criticam, né? Até na última vez que nós estivemos na Câmara, um vereador falou para mim, né? Falou, acho que vocês erraram de fatiar. Aí falou, mas não foi um erro, porque ali foi onde nós sentimos que daríamos para avançar em algumas coisas, foi desmembrando mesmo, porque não tinha condições, mas nunca foi essa a intenção. Tanto que agora, na Assembleia que teve agora da pauta, nós fizemos o possível e o impossível, em rádio, em rede social, jornal, em todos os locais. Roberto, todos. Eu desafio um servidor a falar assim, ó, aonde eu trabalho não foi um jornal, não foi um diretor dizer o dia e a hora dessa Assembleia, foi em todos. Nós ficamos 20 dias fazendo isso. Devagar, escola, falando, né, na medida do possível também, porque em hospital fica mais difícil, em escola também os professores estão em sala de aula, então nós procuramos não atrapalhar, assim, no sentido de ir em sala, mas nós vamos na sala dos professores, deixamos os jornais espalhados ali em cima da mesa, porque nós sabemos que eles vão estar lá, né, na hora de atividade e vão ver o jornal. E o possível e o impossível. Mas mesmo assim, nós continuamos sentindo que é difícil. Por exemplo, agora nesse exato momento, está ocorrendo uma reunião com os professores de educação infantil no sindicato, né, que é os PEIs, que tem um monte de especialidades que eles estão discutindo agora lá no sindicato. Na campanha salarial, eu até brinquei, quem está lá, o diretor Ivandro, o Ricardo está lá, a chegada, chegou mais gente do que na Assembleia, eu estava saindo para vir para cá, e chegando 4, 5, de 6, de 7, eu falei, não, nem na Assembleia da campanha salarial vem. Aí eu, sinceramente, eu não consigo cortar. O caminho agora vai ser, então, uma luta mais segmentada, por blocos. Não, então, Roberto, vai ser de como ela se desenhar. Eu, sinceramente, o Pedro, eu não queria que fosse assim. Eu até, como eu falei para você, falei na rádio, eu queria que nós tivéssemos agora, né, no dia 27, tivéssemos tido, sei lá, 10 mil servidores, 8 mil servidores ali na Avenida Esperança. Nós íamos atravessar a Mãe dos Homens, ia fazer uma big na Assembleia. Deixei caminhão encostado, falei, nossa, o pessoal, né, pela situação da cidade, pelo que, né, nós estamos vendo, né, até pelos meios de comunicação, Tribuna e os demais programas de televisão, a gente está vendo o debate na cidade, o que está acontecendo. Falei, eu acho que o servidor vai, né, ele vai entrar fundo nessa campanha salarial. Mas, infelizmente, a gente sentiu que é a mesma coisa, foi a mesma coisa. Segmentado, participação total. Quando não é segmentado, que é no brócolis, parece que não é muito com ele. Mas a gente tenta. Bom, hoje estamos conversando com o presidente do Sindicato dos Servidores Municipais da cidade de Guarulhos, e o Tavinho Cremon, nosso amigo do esporte, ele pergunta o seguinte, ele pede para fazer a seguinte pergunta, sobre o plano de carreira do SAAI. Segundo ele, não foi cumprido uma parte do plano, servidores efetivos de 1982, e ele continua valendo isso aí. Visto que existe uma ata de intenções e ela não foi cumprida desde a aprovação do plano. O senhor tem conhecimento disso, presidente? Vou mandar um abraço para o Tavinho. Eu conheci o Tavinho, foi até um fato legal. Eu fui levar um documento no SAI e eu estava com a camisa do Flamengo. Aí ele falou, você torce pelo Flamengo de Guarulhos? Eu falei, eu procuro, né, dar um apoio, né?
até fui para Monte Azul naquela época que a gente estava para subir, acabou não acontecendo, e ele comentou sobre o Flamengo e tal. Tem conhecimento sim, o Roberto, o que aconteceu no SAI? O SAI, como eu até comentei na rádio hoje de manhã, eu tive no programa de rádio também da cidade, o SAI ele fez a opção, né, de escolher o regime. Uhum. O SAI escolheu o regime, então porque tem até uma indicação do próprio governo federal de que as prefeituras, os governos tenham um regime próprio, que seria ou estatutário ou CLT. E o SAI já fez essa arrumação em casa, que foi o estatutário, né? Optou pelo regime estatutário. Bem, os servidores mais antigos do SAI, aqueles de carreira, mas os antigos mesmo, pessoas que já suou a camisa lá no SAI 20 e poucos anos mesmo, uhum, né, no SAI. Eles não tiveram pelo que ali que o Tavinho participou, o Tavinho é muito no sindicato e os demais, não tem nada, não tem uma perspectiva, não tem nada. Então ali ficou assim, uma intenção, até o Tavinho uma vez comentou no sindicato, parece que a gente não existe. Eles fizeram uma coisa entendeu? Mas até na época, o superintendente do SAI, reuniões, eles falaram que havia possibilidade, sim. Que ia ter um acerto, sim. E até o Tavinho colocou, você está falando que tinha uma ata, tinha mesmo um documento, mas, infelizmente, tinha o documento, ia fazer como tantos outros, não ficou no papel, ou ficou no esquecimento, ou não quis, e até na época tinha o Tavinho e mais uns 2 ou 3, que eles iam até propor uma ação judicial. E a questão da carreira do SAI, poderia até a lei toda vir por água. Eu acredito até que ainda tenha no sindicato ainda. Mas também, infelizmente, nós estamos no Brasil, a justiça, depois eu acho que você vai até perguntar, eu espero, se não perguntar eu falo, eu estava brincando com você, sobre algumas questões da justiça, até do trabalho, até por questão de informação para o trabalhador mesmo. Tá certo. Olha, vamos falar agora a pergunta é com o Fábio Valentim. Ele pergunta sobre o plano de carreira de funcionários das bibliotecas públicas. Qual o percentual de aumento previsto no salário dos servidores? E também sobre o poder de compra do salário da prefeitura. Ele também quer saber sobre BR, BT. Vamos fazer um apanhado aí. Como é que está essa questão? Bom, foi aprovada uma pauta, assim, Robertinho, nós fizemos uma assembleia. Nós fizemos o quê? Que nós fizemos todos os anos para ter o pé no chão. Eu falo para o servidor, até vai ter uma discrepância aí sobre questão de votação e tal. Eu falo para o servidor, a gente trabalhamos dentro de uma possibilidade, não que eu tenha que defender a prefeitura, mas eu não posso também ser leviano. Eu sei que existe uma lei de responsabilidade fiscal, eu sei que prefeito nenhum vai ultrapassar 50% da folha com o salário, porque ele vai sofrer uma improbidade administrativa, ele vai perder o mandato, então não é essa a intenção. Então nós pedimos um estudo do economista do DIEESE, mais um pessoal que assessora, até próprio servidor que trabalha na Secretaria de Finanças e tal, e sabe da arrecadação e fala. Então, em cima disso, vamos lá. Então, nós chegamos a um estudo que há a possibilidade hoje da prefeitura, se tiver vontade política, dela conceder não só a reposição da perda inflacionária, mas 10% de aumento real. Isso estaria dentro de um orçamento que ele conseguiria fazer. 2 bilhões, 400 e alguma coisa para a previsão. Uhum. Então ele gasta hoje com folha de pagamento em torno de 40% a 41%. Então teria essa possibilidade. Então foi o que está na pauta, foi o índice que nós colocamos na pauta, né? E que é o que vai ser conversado com a administração. O VR é assim, o VR nós temos uma perda no VR, que nós estamos correndo, é que nem um cachorro correndo atrás de um rabo, infelizmente. O Eloy ele arrasou. Uhum. Eu costumo dizer, eu brinco assim, tem até os servidores que gostam dessa fala. O Eloy ele inaugurou o MMA com o servidor antes do MMA. Ele pegou o servidor, jogou no chão, pisou no pescoço mesmo, e ele deixou o nosso VR durante quase 4 anos congelado. Então não tem como... Quanto está hoje? Hoje está R$14. Mas em o Eloy deixou quanto? O Eloy criou o VR no ano de 2002, no valor de R$5, e o servidor pagava 1 por cada folha. Então ele custava 4. Né? O servidor acaba com 20% do valor da folha. Só que em 2002, quando ele criou,
você ainda comia um PF. Só que aí o que aconteceu? Em 2003, ele deixou do mesmo jeito. 2004, do mesmo jeito. Em 2005, do mesmo jeito. Então aí já virou, o PF já não era mais PF, já era uma coxinha e meia coca. Porque nós sabemos que é assim. Né? O que você almoçar, o valor que você pagava no almoço 3 anos atrás, provavelmente hoje você já não consegue comer com o mesmo valor que você, né, pagava. Então, o que acontece? Depois, no último ano do Eloy, nós entramos no sindicato, nós adotamos o quê? Nós tentamos fazer uma política melhor. A primeira coisa foi tirar esse desconto que nós acreditávamos que era absurdo, que era o servidor arcar com 20% do valor do vale-refeição. Né? Então, foi feita uma tabela, né, tipo escalonado, o cara ganha até tanto, ele paga tanto, ganha tanto, paga tanto. Outra coisa, o Eloy também só dava VR para uma parte dos servidores. A outra parte não tinha direito a VR. Que seria o pessoal, que nem que você comentou, né, o pessoal que engenheiro, arquiteto, diretora de escola, muitos estatutários não recebiam e tal. E nós, em 2006, nós já começamos a brigar nessa política, porque assim, independente do engenheiro ao braçal, todo mundo almoçar é sagrado. Aí, né, não tem como separar, nesse caso não tem como separar o servidor. E era o que nós pregávamos. Falou, se a prefeitura concede o alimento, a alimentação no horário de serviço do pessoal, né, do operacional, os demais também. Todos são servidores, todos, né, prestaram concurso e todos têm que receber normal. Então foi a primeira conquista quando nós conseguimos para todos. E lá para cá, aí veio o governo Almeida, aí o governo Almeida até então, ele dá uma reposição anual. Então nós saímos do 6,50 para 8, de 8 para 10, de 10 para 11,50, de 11,50 para 13, o ano passado para 14. Então, assim, há até um poder de compra. Mas nós estamos pedindo de 20. Pedindo de 20, já estava como de 14 para 20, Pedro, mais de 30%. É o recado, não é? Se o Eloy tivesse feito a parte dele, tivesse reposto, um exemplo, em 2002, ele teria que ter dado no mínimo de 15% a 20% de reposição no nosso VR. Ele manteve a mesma coisa. Em 2004, a mesma coisa. Então, assim, o que nós cobramos é o poder aquisitivo do nosso VR de quando ele foi criado. Quando ele foi criado, ele tinha um poder aquisitivo da época. Hoje, mesmo com a reposição do Almeida, que o Almeida deu, que nós conquistamos, que o servidor lutou por ela, ele não ainda atingiu o valor inicial dele, que era, né, no início. Bom, vamos aqui registrar o pessoal que está nos acompanhando via internet, redes sociais e também pela TV Cantareira. O Jair Lima, ex-presidente, está nos acompanhando. O Cacá Gouveia, grande jornalista. A Montserrat Braga, nossa amiga. A Marisa Arnone. Um abraço para o argentino que está ligadinho assistindo o nosso programa pela TV Cantareira. Mariano Mendes, que é lá dos Pimentas, está nos acompanhando pelo site aqui da TV Cantareira. A Maria Luísa Neves também nos acompanhando. O Serginho, o grande Serginho, nos acompanhando via canal TV Cantareira, canal 8. O Nathaniel, o Tiago Seminaldo, a Marli Fuso, um abraço para a Marli, ela que é a esposa do senhor Fuso. Um abraço para ela, seu Walter Fuso, lá do Parque Secap. A Zeza, sempre nos acompanhando, e também a Marilena. Presidente, tem uma questão importante aqui, já que nós estamos falando sobre salário, tem uma pergunta deixada aqui pela Associação dos Engenheiros, o presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos aqui de Guarulhos e toda a região. É o senhor Eduardo Martins. Ele quer que pergunte para o senhor como o senhor vê a prefeitura não atender ao salário mínimo profissional de engenheiros e arquitetos. Ele que está puxando, lógico, puxando com o assunto do interesse dele. Ô, Eduardo, eu não posso até conhecer, não estou lembrado pelo nome, mas eu conheço alguns arquitetos e engenheiros que participaram dessa discussão no sindicato. Bem, assim, para a população, vou falar até para a população e já respondendo, né, o Eduardo. Você vê o nível que chegou Guarulhos. O nível que chegou Guarulhos. Nós temos conhecimento, sim, da lei federal que estipula o piso, né? Os nossos engenheiros hoje, até, não sei se o Eduardo colocou para você aí, mas eu vou falar que nós estamos muito atentos a isso, até porque temos, né, teve uma participação boa
Apesar das pessoas acharem que não são muitos engenheiros na prefeitura, mas muitos participaram do sindicato. Né? Fizeram comissão, reunião à noite no sindicato, bastante discutiram a carreira. Hoje, o piso, né, colocar as pessoas que estão assistindo a par, os nossos engenheiros, 40 horas semanais, seria de 8 salários mínimos e meio. Isso é o piso mínimo que paga. Que se eu sou péssimo em matemática, sou professor de história. Matemática é cruel. Daria, acho que 5.300 ou 200, o Eduardo pode ir 400, deve ser uma coisa mais ou menos assim. Eu sei que os nossos engenheiros eles estão ganhando 4.100. Então ele está com uma defasagem aí de R$ 1.400. Então o que acontece? Lógico, não menosprezando os que estão na prefeitura, mas eles mesmos falam assim. E é muito triste para a cidade. Muitos deles falam, eu vou citar até um exemplo, que era um arquiteto que tinha na Secretaria do Meio Ambiente, que quando eu trabalhei lá de operacional, era um rapaz, Marcelo o nome dele, era um oriental, era um rapaz muito educado, muito gente boa. Né, com os operacionais, ele vinha, conversava, então por isso que até sei o nome dele. Ele até tratava a gente pelo nome também e tal. Ele simplesmente trabalhou em Guarulhos e ele foi embora. Trabalhou durante 6 meses, 1 ano, ele foi embora. Ele foi embora porque ele teve outra proposta, ele era graduado, pós-graduado, né, até a Renata estiver assistindo, a Renata vai falar, o Pedro gosta de falar dos orientais. Não, porque eu admiro muitos, que são muitos, né? A maioria, eles são muito atenciosos e são esforçados. Então, ele é um ótimo arquiteto, como todos que tem na prefeitura. E ele foi embora. Foi embora e a gente sabe que ele foi embora e ele falou, vou embora porque eu não vou ficar aqui ganhando menos que o piso. Né? Então, nós perdemos. É uma pessoa que foi embora. E muitos foram embora. Muitos que ainda estão, o Eduardo pode até confirmar isso daí, é porque já se dedicaram 10, 15, 20 anos na prefeitura. Tem o Júlio da Secretaria do Meio Ambiente, é engenheiro Júlio de Sá. Tem mais de 20 anos de prefeitura, era um menino quando entrou na prefeitura. Então é uma pessoa que tem uma história, construiu. Ele não vai embora, mas se fosse por essa questão mesmo, teria ido embora. E Samuel, em cima disso, o Eduardo deve saber também, para você ver o nível da discussão que já teve no sindicato. Depois eu posso até estar passando também, eu acho que tem até esse material ainda no sindicato, que já faz uns 4, 5 anos atrás. Olha para você ver como o negócio é longe. O pessoal trouxe, e até uma denúncia. Né, uma denúncia. Por quê? Porque a prefeitura, não sei se ainda faz essa prática, o Eduardo pode dizer, ela contratava empresas que cediam o serviço de engenheiro. Entendeu? Agora você vai pasmar legal. Esses engenheiros contratados, terceirizados, a prefeitura pagava o valor de piso para a empresa. Então a empresa ia contratar o Roberto, eu tenho a empresa Pedro Construtora, eu vou lá, participo da licitação, de 2 engenheiros, eu apresento o meu engenheiro, o meu funcionário, o Roberto Samuel, e o Roberto Samuel ganha o piso. O preço lá é em piso. Entendeu? Agora, nós tínhamos isso. O sindicato tem o diário oficial e o valor do engenheiro, quanto estava contratando a hora. Os engenheiros mostravam, não ganham isso por hora. Agora, a parte mais legal, não menosprezando os demais profissionais também que trabalham nessas empresas, né? Nessas construtoras também. Eles não podem assinar a obra da prefeitura. Então, o nosso engenheiro, o Eduardo, é o encarregado dele. Ele faz e quem assina é o Eduardo. E os demais engenheiros, os demais arquitetos da prefeitura, que é os que têm legitimidade, que é os concursados, que é os efetivos, que é os que respondem pela obra. Esse não poderia assinar pela obra. Então, assim, era um exemplo, até vou falar em miúdos aqui, para o pessoal entender que eu até também fui operacional e eu gosto de usar esses termos. O chefe ganhava menos que o subordinado. Peão. O chefe ganhava menos. Isso daí que foi na Secretaria de Obras. E isso quando era muito abaixo mesmo. Porque o Eduardo até sabe que houve, né, dentro da negociação, dentro da CPN, os arquitetos que participaram conseguiram um aumento. Não foi nenhum aumento. Foi assim, tem que se aproximar do piso um pouco pelo menos, senão todo mundo vai embora. O Almeida foi tipo assim, obrigado, eu vou ficar sem profissional, mais ou menos igual ele fez com os médicos. Ou os caras vão embora, não vai ficar, o profissional não vai ficar. Ainda mais com o imobiliário crescendo do jeito que está, em todas as cidades aí, engenheiro, graças a Deus, né, entra no mercado de trabalho não tão difícil assim. Bom, e também quem está nos acompanhando é o Peninha do STAP. Ele passa aí a mensagem aqui para nós que está nos acompanhando.
Bom, pessoal, vamos para um rápido intervalo. Na volta continuamos aqui com o presidente do sindicato, o presidente aqui do Sindicato dos Servidores Municipais. Bom, hoje estava programado um líder dos pirueiros, mas infelizmente não conseguimos acertar o contato e ele até agora não apareceu. Bom, infelizmente. Então, melhor para os servidores que tenham um relato mais detalhado de cada ponto que vocês nos perguntam. Daqui a pouco tem mais pergunta instigante, hein? Vou perguntar sobre fundo de garantia, como é que está essa história aí, várias coisas aí, no próximo bloco. São mais de 50 milhões de jovens do Brasil. E o futuro deles requer atenção especial de suas famílias, comunidades, igrejas e das políticas públicas. Quando compreendidos e amados, com as condições dignas para viver, eles inundam o nosso país com a alegria da fé e da sua esperança. Campanha da Fraternidade 2013. Fraternidade e Juventude. Uma realização da CNBB. As Casas André Luiz cuidam de deficientes intelectuais há mais de 63 anos. Hoje são 1.600 pacientes. Se você ajudar, podemos chegar a 3.500. Um novo ambulatório em construção, para ser concluído, precisa da sua doação. Doe roupas, móveis, objetos, decoração. Você liga e a gente retira. Mas que estejam em bom estado, por favor. Você não acha que essa é uma ótima maneira de ajudar, de fazer o bem? Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Cantareira. Pessoal, estamos com uma matéria muito interessante aí que eu fiz nesse final de semana. Eu, com imagens do Rafael. O Rafael fez as imagens desse grande evento da Confederação Solidária da Construção e do Mobiliário. E da cidade de Guarulhos, o presidente do Sindicato da Construção e do Mobiliário, o Edmilson Girão, foi escolhido como tesoureiro dessa confederação. Vamos dar uma olhada nessa matéria com as imagens do Rafael. E o programa Tribuna Livre está aqui na posse da Federação Solidária da Construção e da Madeira. Hoje tomando posse aqui um representante da cidade de Guarulhos, o Edmilson Girão. Qual a importância dessa federação para o trabalhador e também para o movimento sindical? A importância é muito grande. O trabalho nosso daqui para frente é organizar as bases, procurar o direito do trabalhador, aonde tiver base desorganizada, organizar e nós cobrar para ser cobrado do trabalhador e de todo o sindicato que está desorganizado na base. Isso é muito importante para o trabalhador comum, para o trabalhador de chão de fábrica? Com certeza, porque o trabalhador hoje ele conhece que tem uma federação que representa ele no estado de São Paulo. Não só a federação, antigamente tinha a Federação Solidária, hoje nós temos a Federação do Estado de São Paulo, que hoje praticamente acaba a Federação Solidária. E a Federação do Estado de São Paulo, que é representado em toda a negociação, vai ser a gente daqui para frente. Bom, além de ser presidente do Sindicato da Construção de Guarulhos, agora também tesoureiro da Federação. É muito trabalho, não? É muito trabalho, mas Roberto, mas nós temos que tocar a vida é assim. A gente tem que tentar cada dia crescer, porque é bom para mim, é bom para o trabalhador e bom para a tribuna. Obrigado, presidente. Por nada, uma boa noite para todos vocês aí. E vamos tocar, e vai ter festa até de manhã hoje, Roberto. Vamos dançar um forrozinho. Deixa a bandeira ao corintiano, me chama safada, me fazer amor, fazer amor, fazer amor. Olha de serpente, olha de serpente, olha essa maraca, não quero mais essa maraca. Ô Samara, ô Samara, ô Samara. E ao nosso lado aqui, o presidente, que acabou passando a presidência para o novo presidente da federação. Qual a importância para o senhor dessa federação estar trabalhando em prol não só do trabalhador, mas também de todo o movimento sindical? Então, primeiro que é assim, uma continuidade de um trabalho que nós construímos aí durante um longo tempo, de 12 anos, e a continuidade do trabalho vai existir, né? O Bacaninha que está assumindo agora a federação, a continuidade vai. Agora, a grande importância é que a gente tem um projeto, que é um projeto antigo, e que ele vai dar sequência, que é a questão discutida com as empresas, a questão do PLR,
que hoje a construção civil em alguns municípios, o trabalhador da construção tem um PLR e outros não tem. Então a federação tem a obrigação de unir um PLR a nível de estado. Uma outra coisa que nós também queremos discutir também é a legalização da tarefa. Hoje o trabalhador da construção civil tem um piso salarial de R$ 1.180, tem uma tarefa que atinge a R$ 7.000, então nós queremos que esses R$ 7.000, não somos contra a empresa pagar os R$ 7.000, mas nós queremos que esses R$ 7.000 seja na carteira do trabalhador, porque ele precisa ter isso como fundo de garantia no INSS, nas férias e na própria aposentadoria, porque quando ele força muito na tarefa, esse trabalhador ele acaba se desgastando e acaba não aposentando porque ele não vai ter o tempo de contribuição. E isso, a partir do momento que os companheiros estão assumindo, tem um compromisso junto com a gente da CNT, com um compromisso nacional, Estado de São Paulo com a Confederação Nacional, que junto iremos trabalhar essa bandeira, que é o fim da tal tarefa da construção civil. Esse é um dos setores. E a outra coisa é outras categorias, como o setor de imóveis e outros, que a gente precisa dar uma atenção especial para esses trabalhadores também. A questão das 40 horas, jornada de 40 horas, ainda temos marmita no canteiro, ainda precisamos acabar com a marmita, ainda temos alojamentos, ainda temos trabalho escravo, então essas são as bandeiras que a gente precisa aí tocar em parceria o Estado de São Paulo com a Confederação Nacional. Obrigado, presidente. Nada. É com grande satisfação que eu estou aqui representando a CUT, porque eu sou da diretoria da CUT, o Estado de São Paulo, todos os sindicatos, me colocaram lá para estar representando o ramo da construção civil na CUT. Eu sou grata a todos os sindicatos que indicou meu nome para estar lá representando o ramo, todos os trabalhadores da construção civil. E é com grande satisfação também que eu estou aqui, sabendo que hoje a gente tem uma federação, porque a gente lutou muito para ter uma federação da CUT. E hoje, Bacaninha é o presidente, era o Admilson, hoje é o Bacaninha. Parabéns, Bacaninha, e parabéns a todos os sindicatos que se envolveu para estar fundando essa federação. Estamos numa festa muito bonita aqui na Baixada Santista para a posse da Federação Solidária da Construção e da Madeira. E também os primeiros jogos patrocinados por essa nova federação que está vindo aqui com a força toda, com muito gás. E ao meu lado o presidente que tomou posse hoje, o Josemar Bernardes. Qual a importância dessa federação para o trabalhador e também para o movimento sindical? A importância da federação, ela vem no sentido de estar fortalecendo a luta dos trabalhadores do setor da construção no estado de São Paulo e, ao mesmo tempo, também consolidando um projeto da CUT que é a verticalização, ou seja, a organização por ramo. Então, este momento para nós é muito importante. Para a Classe Trabalhadora, hoje, nasce uma federação com toda a força para estar representando e construindo melhores acordos coletivos de trabalho e buscando aí novas fórmulas aí de remuneração, né? E também buscando também, vamos dizer assim, organizar os sindicatos no sentido para que a gente possa fazer uma luta onde os trabalhadores da construção, que é um dos setores que mais rendem, né, possa ser melhor remunerado, melhor reconhecido os seus trabalhos, né? O que o trabalhador vai poder esperar do Josemar Bernardes na presidência da federação? Uma organização muito forte no sentido de realizar boas negociações coletivas, visto que é uma das principais bandeiras do movimento sindical, é a busca por melhor remuneração. E vamos também trabalhar na questão do trabalho decente, onde os trabalhadores possam ter ambiente saudável, para que ele possa trabalhar todos os dias e não ter problema de acidente ou doença do trabalho. Bom, é um mandato para 2 anos, é isso? Mandato para 3 anos. 3 anos. Começa hoje e aí muitos projetos. O trabalhador da construção civil, ele é muito explorado. Às vezes até atravessadores. Como é que vocês vão trabalhar essa questão para que o trabalhador não seja tão prejudicado? Então, é dentro desta filosofia de estarmos conscientizando os trabalhadores dos direitos que eles têm, né, e incrementando aí a questão da fiscalização em conjunto com os órgãos públicos, para que a gente, vamos expor assim, elimine esse tipo de trabalho quase que escravo que tem no setor da construção. Nós temos um problema, principalmente nesse momento onde a construção está bastante alavancada, a importação de mão de obra do Nordeste e do Norte do país, né? Esses trabalhadores vêm para cá e são colocados em condições subhumanas aqui,
na Grande São Paulo, né? Então nós vamos estar trabalhando com o intuito de que esse trabalhador da construção tenha os seus direitos respeitados e que esses patrões da construção entendam que é necessário cumprir com as obrigações deles, respeitando as normas de segurança, de higiene no trabalho e também valorizar os trabalhadores, porque o setor da construção, como eu já disse, é um dos setores hoje, se não o carro-chefe, é um dos que puxa a economia nacional, é o que mais emprega, é um dos setores onde se ganha mais dinheiro e nós temos trabalhadores assim que poderia ter uma melhor remuneração. Então a gente está com essa expectativa de estar organizando os sindicatos para cobrar essa contrapartida desse trabalho árduo que é o trabalho na construção civil. Muito obrigado, presidente. Obrigado eu. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Bom, essa é a festa de posse da Federação Solidária da Construção e do Mobiliário aqui na Baixada Santista. Boa noite a todos e a todas. CNT, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria da Construção. Eu quero uma salva de palmas, gente. Está muito devagar o negócio aqui. O ato político ele tem que ser feito. Porque quando a gente participa de eventos, esse evento ele não é só festa. Existem trabalhadores e trabalhadoras que às vezes dão a vida, dão o suor, o sangue para que isso aconteça. Então, ou seja, cada trabalhador aqui participou de um campeonato, outros trabalhadores não puderam estar aqui nesse campeonato, mas eles estão representando os que ficaram lá no seu local de trabalho, né? Então, além de ser festa, que nós vamos curtir daqui a pouco o Neguinho Bahia, forró molhado, além de ter festa daqui a pouco, nós temos que não podemos esquecer que isso aqui também tem um compromisso de cada um de vocês, juntamente com cada um de nós, que é a organização do local de trabalho, a organização a nível do estado de São Paulo e a organização a nível nacional. São mais de 50 milhões de jovens do Brasil. E o futuro deles requer atenção especial de suas famílias, comunidades, igrejas e das políticas públicas. Quando compreendidos e amados, com as condições dignas para viver, eles inundam o nosso país com a alegria da fé e da sua esperança. Campanha da Fraternidade 2013. Fraternidade e Juventude. Uma realização da CNBB. As Casas André Luiz cuidam de deficientes intelectuais há mais de 63 anos. Hoje são 1.600 pacientes. Se você ajudar, podemos chegar a 3.500. Um novo ambulatório em construção, para ser concluído, precisa da sua doação. Doe roupas, móveis, objetos, decoração. Você liga e a gente retira. Mas que estejam em bom estado, por favor. Você não acha que essa é uma ótima maneira de ajudar, de fazer o bem? Esse é o programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Cantareira. Viu que matéria bacana, hein? Fizemos lá na Baixada Santista, eu, o Rafael. É Rafael Guarino. Imagens de Rafael Guarino. Matéria muito bacana. E o pessoal da Confederação Solidária da Construção Civil e Madeira. Parabéns pela festa, belíssima festa lá na Baixada Santista. Bom, continuamos aqui no estúdio com o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos. O presidente me disse o seguinte, teve um problema sério aí, parece que não foi durante um tempo, o fundo de garantia do servidor não foi depositado. Já foi resolvida essa questão? Foi resolvido, Samuel. Até assim, às vezes as pessoas falaram assim, por que o Pedro foi na Câmara Municipal, deu aquela polêmica, saiu nos jornais, no rádio e tal. E foi boa ainda, porque aquela resposta, quem acompanhou, né, pela TV Câmara lá, aquela resposta do vereador Paulo Sérgio, nós não tínhamos aquela resposta. Quando ele sobe e fala que está sabendo que vai regularizar, inclusive até o vereador que é presidente da Comissão de Funcionalismo também não tinha a resposta. Né? E realmente foi regularizado. Foi tudo, né, colocou, pagou em dia. Esperamos que não aconteça de novo, porque é prejudicial o servidor, principalmente aquele servidor aposentado, que ele recebe a parte do fundo de garantia dele, ele recebe todo mês. Então, a partir do momento, sei lá, se ele estava contando com aquele dinheiro, ele não teve aquele dinheiro. E a gente, o assalariado, a maioria das vezes, ele conta
tá tudo, né, tá fechadinho, aluguel, prestação, água, luz, e de repente corta uma parte, aí fica difícil. Então, agora está regularizado. Então foi boa ainda, né? Mais alguma questão que esteja envolvendo o funcionário público e a justiça, não? E a prefeitura? Não, tem mais. Nós estamos agora, ó, o processo do transferes, graças a Deus nós ganhamos, nós tínhamos um liminar. O que é esse aí do transferes? Nós ganhamos, então, foi até aproveitar para colocar para a cidade de Guarulhos, né? Tem uma lei municipal que ela fala da questão do servidor estatutário, aquele de carreira, que ele, ao passar no novo concurso, ele automaticamente está sendo transferido, né, de função. Então isso vinha sendo adotado por analogia, vinha sendo adotado também com o servidor seletista. Então, assim, nós sabemos que no serviço público, até as pessoas, até a título, até para as pessoas, os munícipes de Guarulhos entender, quando o servidor fala em carreira, fala assim, nosso plano de carreira, nossa carreira, porque o servidor público, não é que ele acaba, ele tem que ter uma carreira, porque senão ele fica condicionado a entrar na prefeitura em um cargo e permanecer naquele cargo a vida toda, diferente de uma empresa metalúrgica, uma empresa química, né? A pessoa pode entrar lá, o último operacional, depois de 20 anos ele chega a chefe, a gerente da empresa, tem muitos casos assim, e se ele, né, for uma pessoa lá, a gente conhece muitos aí, entrou com 14 anos como office boy e depois virou gerente, foi fazer uma faculdade e virou gerente. Prefeitura não, na prefeitura você não pode fazer isso, você entrou lá, por exemplo, prático em farmácia, que é a minha função atual na prefeitura. Prático em farmácia, se eu não fizer um novo concurso, eu não posso nunca virar outra função, porque aí seria transposição no serviço público e é inconstitucional. Não sei se você lembra o caso do atendente do SUS. Verdade. Né, que o Eloy fez aquele concurso interno lá, que infelizmente o trabalhador foi lesado no final da história, porque foi só o trabalhador que foi lesado. O trabalhador fez um concurso interno, fez um programa de qualificação, a prefeitura gastou com aquela qualificação, porque foi contratada uma empresa, e eram servidores cozinheiras, auxiliar operacionais. Então a prefeitura gastou para qualificar, comprou o uniforme, colocou nas unidades e pagava uma gratificação. Bem, foi feita uma denúncia no Ministério Público e o Ministério Público, né, mandou para o Judiciário depois de 6, 7 anos, decidiu o quê? Decidiu que era ilegal, que era transposição no serviço público, que todos tinham que voltar para a função de origem. E em alguns casos, nós ficamos sabendo, graças a Deus, não foi pessoas que entraram com ação pelo sindicato, né? Pessoas entraram com ação. Alguns casos entrou particular, nós temos noção que o juiz, no final, mandou devolver as gratificações, o erário, os cofres que a pessoa recebeu. Olha só a gravidade. O tamanho do problema. Então, assim, então eu vejo, infelizmente foi desse modo. O servidor foi prejudicado, os munícipes foram prejudicados porque pagou, né? Nós pagamos a qualificação, pagamos tudo. As pessoas que ficaram esse tempo todo, né, trabalhando, se dedicando todo, depois teve que voltar para trás. E o grande vilão, na minha opinião, né, foi o Alfredo, o Eloy Pietá. Eu não sei. Você não gosta muito do Alfredo? Qual foi a pena do Eloy? Você parece que não gosta muito do Alfredo, não. Não tenho nada contra. Eu só acho assim, eu acho que as pessoas gostam de falar que foi um ótimo prefeito para a cidade, o Eloy, muitos guarulhenses têm saudade do Eloy. Eu, particularmente, sinceramente, como guarulhense e principalmente como servidor público, eu não tenho saudade nenhuma do Eloy. Eu até ouvi um comentário nas redes sociais dizendo que queria fazer uma viagem para a Europa, né, verdade, praticar melhor. Aprender a falar inglês. Isso. Eu até sugeri lá depois também, não só na Europa, vai pela Ásia também, ali o Oriente Médio, dá uma passada na China. China tem que ficar uns 6 meses, porque é muito grande, país muito grande, né? Aí depois volta dos Estados Unidos, moto, legal. Você cruzar os Estados Unidos todinho de moto deve ser emocionante, né? E México,
Já aproveita a Venezuela lá, o Chaves e tal. Ô Pedro, me diz o seguinte, mas eu reparei, por exemplo, que nos últimos 13 anos a vida do funcionário público melhorou. Eu não sei se foi devido ao governo do PT ou se foi a mudança de costumes em todo o país. Eu me lembro, por exemplo, que funcionário público era carregado em cima de caminhões e depois começou a ser levado por ônibus e tal. Você também sentiu essa evolução do respeito ao funcionalismo público? Qual o papel do sindicato nessa mudança? Então, Roberto, assim, nessa questão que você falou, lógico, né? Mas eu acho que foi uma evolução nacional. Eu acho que foi o próprio país, dos 15 anos para cá, começou a... Infelizmente, ainda temos, em algumas prefeituras ainda carrega e tal, em cima de caminhão. Mas, assim, o próprio código, né, brasileiro de trânsito, ele começou a pegar muito no pé, porque antes faziam umas vista grossa, era carro da prefeitura, então não pode carregar. Mas aí eu acho que o próprio poder público também começou a se cobrar. Então, não é que o funcionário público nos últimos 13 anos ele está melhor, não. E não é também que está de todo pior também. Não, o presidente do sindicato só vai, todo o funcionário público também está ruim. Mas nós temos que ver o seguinte, eu sempre falo isso e até para os munícipes também pensar. Quando a pessoa fala de um serviço público, eu não gostei de serviço público, aí ela ataca, vamos dizer, o prefeito, os vereadores, os secretários. Atrás do serviço público é um ser humano, é uma pessoa, é um servidor. Então o servidor, ele está em tudo. Quando o cara reclama, fiquei no trânsito, o trânsito em Guarulhos está caótico, faróis, né, queimados. É o servidor que tinha que ter arrumado, tinha que ter uma equipe boa, equipamento bom, bem remunerado. Fui no hospital, nossa, está caótico. É uma pessoa, é o servidor. Então por isso que a gente prega muita valorização do servidor, porque o servidor ele trabalha diretamente ligado, principalmente com os mais carentes, como você mesmo disse, né? As pessoas, né, que têm um poder aquisitivo melhor, o filho está no colégio bom, né, tem um convênio médico bom, tem segurança particular, então não está preocupado muito com o serviço público. Não que não tenha também direito, mas Pedro, os mais carentes são os que mais sofrem quando o servidor não está numa condição boa. Não é raro, de vez em quando, infelizmente, ainda morrer funcionário público no exercício da função. Isso já aconteceu várias vezes nos últimos anos, assim, né? Tem esperança que estamos num momento aqui que vai acabar, que isso não vai acontecer mais? O sindicato tem se preocupado com isso? Samuel, é uma luta constante, né? Acho que não só do sindicato servidor, de todos os sindicatos. O lugar de trabalho não é lugar de fatalidade, né? A pessoa sai de casa, deixa a família lá para ir trabalhar. Realmente, na prefeitura, a luta é maior ainda. Até estava assistindo uma reportagem domingo e eu até comentei, né, na questão que aconteceu no Rio Grande do Sul lá. Nós temos, eu acho, não sei se você acompanhou essa reportagem, não lembro qual foi a TV, mas a repórter foi nos prédios públicos e ela percebeu que nenhum tem alvará. Então, o próprio poder público não tem alvará. E eu até, depois eu fiquei olhando aquela reportagem, eu fiquei me perguntando, até nesse sentido também. Eu ando em muita escola aí, e a repórter falou que existia uma lei, que o alvará de funcionamento tem que estar logo na entrada, que todo mundo tem que ter acesso, ele tem um período como é que se diz? Um período de validade. Eu até sei disso, que até no Estado nós estamos numa guerra disso daí, graças a Deus. A questão da segurança já foi o primeiro que eu corri atrás. Vistoria do bombeiro, espaço, porta, ficou bonito lá no prédio, hein? Ficou legal. Graças a Deus. Nós estamos só agora, está faltando coisas da prefeitura, mas já tem um processo todo em andamento e tal, mas a prefeitura é burocrática. Na questão de segurança, até ainda era o Jair presidente, era o nosso presidente Jair. O Jair até se preocupou, Pedro, antes de inaugurar, Pedro, correr atrás. Falou, vistoria do bombeiro, ver os extintores, onde tem que pôr, ver se está certinho pelo projeto, para nós inaugurar, para começar. As outras questões são burocráticas da prefeitura. Questão do tamanho da placa, essas coisas assim, não é que põe, né, graças a Deus, não põe a vida das pessoas em risco. Pedro, nós estamos nos 3 minutos finais, então vou deixar uns minutos aí para você falar. O que você achar que deve falar? Nossa, Roberto. Boa, nossa, deixar o que eu...
o que eu acho que eu tenho que falar. Você bem, tem medo de falar algumas coisas, não? Não, tranquilo, falo Prejudica tranquilo. você falar alguma coisa? Não prejudica nada, Alberto. Eu sou, assim, eu falo à vontade, qualquer secretário, todo mundo sabe que se eu tiver que elogiar, eu elogio, se não tiver que falar mal, eu falo mal. Apesar que nos últimos tempos só estou falando mal porque eu não achei nenhum para elogiar ainda. Mas... Qual o grande elogio que você poderia falar para Sebastião Almeida, o prefeito? Qual a grande qualidade dele? O Almeida, a grande qualidade que eu enxerguei no Almeida, diferente do Eloy, foi que o Almeida ele tem a disposição de negociar. Eu acho assim, pela origem sindical dele, ele tem uma disposição. Então, todo ano ele faz questão de receber a comissão do sindicato, ele faz questão de ele falar qual é o índice que ele pode dar, ele faz questão, ele leva o Nestor, conversa com o Nestor. Então, isso daí eu acho uma grande qualidade no Almeida. Eu acho, na minha modesta opinião, para a cidade, não como servidor, o próprio Almeida, agora eu vou falar, você falou que eu posso falar o que eu quisesse, claro. Eu acho que a equipe do Almeida, repetir Carlos Derman na saúde, repetir professor Moacir na educação, eu acho que tem os acordos políticos, tem as coisas políticas, mas eu acho que, infelizmente, na minha opinião, ele não vai fechar com chave de ouro, nem tanto por ele, entendeu? Teve alguns acertos, acho que o João Roberto, manter o próprio Vitor também na Secretaria de Administração, mas em outras secretarias, infelizmente, Derman, nossa, Derman não tem realização, gente, não tem, o Hospital Oncológico não veio, desce a Cajuru, vai até a UPA do Rosa de França, está ali embaixo sem fazer nada, e assim por diante. Conversamos com o Pedro Zanotti, presidente do Sindicato dos Servidores aqui da cidade de Guarulhos. Bom, nós abrimos espaço para o Fagner Santos Santana, que ele é um dos líderes dos pirueiros, infelizmente ele não pôde vir, não sei por motivo ainda, né? Bom, mas o espaço estava aberto aqui. Agradecer ao Pedro, que deu uma explanação, deu uma boa aula para todos aqui a respeito do funcionalismo público. Obrigado pela presença, Pedro. Obrigado você, Roberto. Obrigado ao programa, Tribuna Livre, pelo espaço de poder estar falando. Foi ótimo. Estamos à disposição. Bom, muito obrigado pela audiência. Próxima semana estaremos aqui de volta, sempre com um convidado muito especial. Um abraço e até lá.